Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Mariana e esse é o podcast Além do Tapetinho. Bora começar nosso quarto episódio? Eu estou muito feliz por aqui. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre como a prática no tapetinho pode afetar a relação com o corpo e te convidar a refletir um pouco sobre a sua relação com o seu corpo. Você já parou para pensar sobre isso? Bom, ao longo da história, é possível nos depararmos com duas visões principais sobre o corpo físico em termos de espiritualidade. Uma que o enxerga como um templo sagrado e outra que o enxerga como pecaminoso. E nesse segundo caso, o corpo seria um empecilho para o caminho espiritual. Eu vou tentar resumir para você essas duas visões. Dentro da filosofia grega, o corpo físico era visto essencialmente como o templo da alma, existindo o sentido de integração corpo, mente e espírito, ou seja, essas partes integrantes do ser não eram vistas de forma separada. No mesmo período, na região do Mediterrâneo, outra cultura tinha uma abordagem que contrastava nitidamente com a civilização grega, onde a natureza do ser humano era vista como fundamentalmente maculada e penalizada pelo pecado original, visão claramente refletida no Velho Testamento. Com o desenrolar da história, muita coisa aconteceu, mas se você parar para pensar, hoje em dia essas duas formas de enxergar coexistem. No geral, me parece que as religiões orientais estão mais alinhadas com a primeira e as ocidentais com a segunda. Mas isso daqui é só no geral. Eu não estou dizendo que é regra e eu não estou dizendo o que é certo ou errado. Inclusive, dentro do próprio yoga, eu já me deparei com pessoas que se alinham tanto com a primeira visão quanto com a segunda visão. Então, mais uma vez, eu não estou buscando uma resposta certa por aqui. Embora o título desse episódio seja um spoiler bem óbvio do que eu penso a respeito disso tudo, né? Mas uma coisa é fato. Independente do corpo ser templo ou pecado, é ele que você possui para experienciar a vida na Terra. E é com ele que você pode trilhar o seu caminho espiritual por aqui, se isso fizer sentido para você. Vendo dessa forma, o corpo é justamente o instrumento que temos para estarmos vivas. Então, conta muito a forma como nós cuidamos dele, porque, na verdade, é a nossa manifestação no mundo. E como tem sido a sua manifestação no mundo? Todos somos potência. E mais uma vez, isso não é papo de coach. Se não entendeu a referência, escuta o episódio 3 assim que você terminar esse. Ser potência não significa que você pode tudo, basta querer. Não. Ser potência significa que você tem um corpo. E independente de como ele se apresenta, tem um tantão de coisas que ele te permite fazer. Inclusive e especialmente, te permite ser você mesma, colocar a sua verdade no mundo. E aos poucos, dentro da sua realidade e possibilidades, ir modificando a sua vida para melhor. Você é incrível e única. Nunca deixe que te façam esquecer disso. Nesse momento, me permita fazer uma observação importante. Essa pessoa que vos fala, é uma mulher branca, magra e saudável física e mentalmente. Pelo menos tentando continuar saudável nessa pandemia, né? Isso significa que eu tenho algumas possibilidades que outras pessoas não têm. Que meu corpo me permite algumas coisas que outros corpos não podem. Então, eu estou só te falando isso para você saber que eu tenho sim alguns privilégios por conta de algo que eu não me esforcei tanto assim para ter. E que eu tenho pelo simples fato de que a nossa sociedade é injusta pra caramba. E vale dizer também que
Até aqui eu não estou falando apenas sobre yoga, caso você não tenha reparado. Agora, me permita entrar um pouquinho mais na relação disso tudo com a yoga. Não, eu não tô doida falando um monte de coisa aleatória. É tudo para chegar em alguns pontos. Em primeiro lugar, eu quero falar sobre duas formas de se relacionar com a prática no tapetinho. Existem pessoas que estabelecem metas e outras que preferem simplesmente fluir com a prática. Por exemplo, a pessoa quer porque quer fazer o Sirsasana, que é a invertida sobre a cabeça. Se você não conhece, joga lá no Google para ter uma ideia, mas não tente isso em casa, pelo amor da deusa. No segundo caso, a pessoa pratica com consciência e disciplina, sem uma meta específica, apenas para se permitir vivenciar as experiências e os avanços graduais. Independente de como você enxerga o corpo, reflete uma coisa comigo. Você não acha que a vida já tem metas demais a serem cumpridas para você estabelecer mais uma? A prática no tapetinho não precisa e nem deve ser um checklist. Além disso, o que eu percebo em mim e nas alunas é que quanto mais você se entrega e se permite vivenciar o presente, mais a sua prática se torna verdadeira e ganha um sentido mais profundo. Os avanços se tornam consistentes e quando você menos espera, aquela postura que parecia impossível vai se tornando mais acessível ao seu corpo, porque você abriu espaço de dentro para fora e não forçou algo que não estava ainda no momento. Mas eu não estou aqui para dizer o que você deve ou não deve fazer, mesmo porque cada um tem um caminho. Quero só que você pense junto comigo sobre isso e tire as suas próprias conclusões. Sob o meu ponto de vista, o corpo físico é sim um templo. É ele que me permite experienciar a vida, com tudo de bom e de ruim que isso traz. Porque ora a vida parece maravilhosa, ora nos sentimos o cocô do cavalo do bandido e ora as coisas parecem meio mornas. E tá tudo bem, porque tudo isso faz parte. É esse corpo que eu tenho hoje que me permite viver o yoga, aprender cada lição que a vida traz, me conectar com o divino que está em mim, em você e na natureza. Então, eu sou extremamente grata a esse corpo. Também, sob o meu ponto de vista, não faz sentido você fazer, por exemplo, uma oficina de invertidas, como recebi uma propaganda recentemente, porque eu não estabeleço uma meta específica de fazer a postura X. Eu quero fluir com a prática, porque isso me ensina também a fluir com a vida. As minhas limitações me ensinam a ter paciência comigo mesma e com os meus processos. Também me ensinam a ter paciência com as limitações e os processos das outras pessoas. Os avanços, lentos e graduais, me ensinam muito sobre a vida. A yoga entrou na minha vida em 2013. Em 2017, com o curso de formação, se tornou algo consistente e parte importante do meu viver. Experienciar a yoga no tapetinho e além dele mudou profundamente a relação que eu tenho com o meu corpo. Eu sempre fui uma pessoa insegura, me achava feia, não gostava do meu cabelo e tinha várias insatisfações que a sociedade e a indústria da beleza nos ensinam a ter desde cedo. E, infelizmente, desde cada vez mais cedo. Eu me olhava no espelho e raramente gostava do que via. Sempre tinha alguma questão. O feminismo e a yoga mudaram tudo isso de uma forma muito profunda. Hoje, eu não me acho necessariamente bonita. Às vezes sim, às vezes não. Mas a verdade é que aprendi a não dar tanta importância para isso, porque eu sei que existe muito mais do que atingir um padrão estético.
Spoiler alert! Esse padrão, na verdade, foi criado para ser inatingível mesmo, para manter mulheres sob controle. A yoga me ensina diariamente a contemplar o meu corpo-templo por tudo que ele me proporciona fazer e realizar no mundo. Ele me permite ser quem eu sou, vivenciar a minha espiritualidade de um jeito que faz sentido para mim, me permite abraçar as pessoas que eu amo, em tempos não pandêmicos, né? Expressar e sentir afeto, me conectar com os animais e com a natureza. Meu corpo me permite praticar asanas, pranayamas e meditação. Toda vez que eu vou para o tapetinho, eu sinto amor. Amor por mim mesma e por todo o universo. Amor por esse corpo que é sim maravilhoso, por me permitir estar viva. Existem posturas que eu não consigo fazer. E até pouco tempo atrás, eu teria vergonha de admitir isso. Afinal, professora de yoga que não consegue fazer postura? Absurdo, né? Mas yoga não é sobre ter um corpo super flexível e virar de cabeça para baixo todo dia. Yoga é sobre ter flexibilidade na vida e se adaptar ao momento presente do jeito que é possível. É sobre, metaforicamente, se permitir virar de cabeça para baixo e ver as coisas de um outro jeito. As posturas nos ensinam sobre a vida. O corpo nos ensina sobre a vida. Você se permite aprender com seu corpo ou quer que o seu corpo se adapte ao que você deseja? E esse desejo aí vem da sua alma ou do seu ego e do que a sociedade te ensinou que você deveria querer ou fazer? Praticar provavelmente vai te tornar mais forte e flexível, vai melhorar a sua saúde física e mental e vai te deixar mais bonita. Mas essa beleza não tem nada a ver com padrões estéticos. Tem a ver com uma conexão interna com a sua essência, que vai refletir no brilho dos seus olhos, no seu jeito de andar e se colocar no mundo. Além disso, a prática vai te trazer uma consciência corporal maravilhosa. Você vai conhecer melhor o seu corpo e estar mais atenta a ele. Possivelmente vai perceber questões físicas antes que elas se agravem e vai se cuidar com muito mais amor e carinho. Tudo isso eu vivenciei e vivencio todos os dias. Agora vamos ouvir a experiência de outras mulheres maravilhosas que se dispuseram a falar desse assunto. Eu sou Ginaina, pratico yoga há mais ou menos 3 meses com a professora Mariana. E a relação que eu pude perceber com as mudanças do corpo foram principalmente que eu me sinto muito mais disposta, muito mais focada. Consigo até apreciar mais o meu corpo. A questão de dores, eu tenho uma inflamação no joelho que diminuiu muito, sabe, na parte de fortalecimento. E eu pude perceber também o quanto você começa a perceber, por exemplo, a sua respiração, o quanto você começa a se atentar mais para alguns movimentos, ficar mais relaxada, sabe? Então, isso tem sido muito útil e muito benéfico a prática de yoga nessa relação da mudança do corpo. Oi, eu sou Juliana Martins, pratico yoga há mais de 2 anos e a minha relação com o corpo modificou completamente desde o início da prática. Na primeira aula de yoga, eu percebi que haviam partes do meu corpo que eu sequer conhecia e senti-las se movimentando me trouxe imensa paz, uma sensação de estar despertando. Atualmente, eu vejo que eu aprendi a respirar através do yoga, a sentir a respiração em diversas partes do meu corpo que antes eu não fazia ideia. Aprendi a pisar no chão, equilibrando o peso do meu corpo. Aprendi a como manter a minha postura, a como manter o meu eixo. São inúmeras as mudanças e percepções físicas que a prática do yoga me trouxe. Oi, eu sou a Sara, tenho 22 anos e pratico yoga desde os 15. Entre idas e vindas, mas ele sempre esteve presente. Confesso que no início eu era uma adolescente mais preocupada em mostrar o que eu conseguia fazer do que de fato sentir o yoga, o que ele era.
Mas depois de um tempo eu comecei a perceber que o yoga não é sobre o que a gente consegue fazer, mas sobre o que a gente consegue trabalhar em cima disso. Então eu comecei a perceber como o yoga se mostrava para mim. E ele me trouxe muitas coisas. Me trouxe coragem, perseverança, autoconfiança, amor, poder, clareza, força, constância. Nossa, tantas outras coisas que eu acho que eu gastaria 5 minutos falando. Mas foi assim que eu comecei a enxergar os asanas com outros olhos. E comecei a ver que eles ganharam forma e sentido para mim. Toda vez que uma professora falava sente a força do guerreiro ou aterra os pés e conecta, isso fez todo sentido. E claro que o yoga se espelhou sim na forma que eu enxergo o meu corpo e mudou o meu corpo. Mas eu costumo falar que o yoga mudou muito mais quem eu sou e a forma que eu me enxergo. E toda vez que alguém me pergunta sobre yoga, eu sempre falo que eu quero continuar vivendo isso, respirando isso, trabalhando isso, porque o yoga mudou a minha visão sobre mim mesma. E eu quero passar isso para as pessoas. Quero que as pessoas consigam se enxergar num todo, não só numa partezinha que dizem que isso é a gente. Oi, eu sou a Brenda. Eu pratiquei yoga pela primeira vez em 2014. De lá pra cá, eu passei mais de ano fazendo com frequência, parei de fazer, voltei a fazer, fiz com professores diferentes, pratiquei sozinha em casa, parando e voltando. Uma das coisas que eu percebi muito com que o yoga mudou em mim foi a respiração. Eu danço desde sempre, eu me exercito desde sempre, com idas e voltas também. E eu sempre percebi que respiração era muito louca pra mim, principalmente me exercitando, de parar de respirar, coisas assim. E o yoga ajudou muito a ter uma respiração mais consciente, me exercitando, a pensar mais essa respiração e conseguir executar uma melhor respiração. Outra coisa que eu percebo muito com a prática de yoga é com esses vai e vens meus na prática, o quanto que essa evolução trava, né? Que o corpo já tá mais elástico, a consciência corporal tá evoluindo, e aí você para de praticar e você volta, o quanto que retrocede e o corpo paralisa, né? Acho que é isso. Muito obrigada pela contribuição de vocês, meninas. Foi maravilhoso ouvir a visão que vocês têm, ouvir sobre as experiências de vocês. E eu fiquei muito feliz que vocês toparam contribuir com esse episódio. Muito, muito, muito obrigada, de coração. Depois desses depoimentos maravilhosos, eu faço um convite, caso você queira experienciar a prática no tapetinho. Eu tenho vagas em 3 turmas, em 3 horários diferentes. E se você quiser fazer uma aula experimental, é só entrar em contato comigo, que as aulas estão acontecendo online. Então é isso por hoje. Os episódios desse podcast são quinzenais, saindo nas quintas-feiras. Fica aqui comigo, porque se você escutou até o final, talvez você tenha gostado um pouquinho. E escuta os próximos episódios. Se puder, se inscreve e divulga também para os amigos. Para entrar em contato comigo, eu tô quase sempre lá no Instagram, no @marimendes.yoga e também no e-mail, além do tapetinho20@gmail.com. Se quiser mandar sugestões de pauta ou falar de qualquer outra coisa, eu vou adorar receber seu feedback. Um beijo e até o próximo episódio. Esse assunto. Muito obrigada.